Eu não estou. Você tá gravando a aula ou não? Estou gravando não, professor. Tá, então eu vou começar a gravar agora, tá? Eu esqueci de gravar, eu vou começar a gravar. Tranquilo. Tá. Ah, eu preciso de permissão para gravar aqui. Acho que eu tô sem. Você tem que me autorizar a gravar. Só um minuto, deixa eu olhar aqui. Tá. Talvez você tenha que colocar o professor como anfitrião, Thierry. Só tem que ir lá na configuração, pera aqui. Ah, tá bom. Aí depois você passa para mim o link, alguma coisa, tá bem? Poxa, mas. Tá. Então tá. Então vamos lá. Bom, então pensa, voltando à ferramenta, pensa na ferramenta. Deixa eu sair daqui depois. Pensa nessa painel de ferramenta, né? Então, a exegese vai nos dar, o método exegético vai nos dar diversas ferramentas, né? A gente vai ter que ver o que Deus está falando para mim, o que Deus tem a me dizer, né? Pode ser uma motivação particular, pessoal, tá? Eu posso querer ler o texto por uma motivação, digamos assim, pragmática, né, ou utilitarista, o que eu vou pregar domingo, o que eu vou, né, dizer né, para a classe da escola dominical, né? Então você vai com uma preocupação, né, uma pergunta, né? O que esse texto vai dizer, né, para essa realidade, né? Ou imagina, isso pode ser para uma visita pastoral, né? Você vai fazer uma visita, o que eu vou ler para aquela pessoa nessa situação? Quer dizer, a gente lê o texto movido a um interesse, tá? Pode ser um interesse, digamos assim, um pouco mais objetivo, né? O que esse texto diz a respeito da doutrina X, né? Ou o que esse texto diz a respeito de alguma doutrina, qual que é o ensino doutrinário desse texto, tá? Em outras palavras, a gente sempre lê o texto a partir de uma pergunta, né? E, obviamente, a gente vai extrair a resposta daquela pergunta. Se eu ler um texto, perguntar o que esse texto pode dizer para uma pessoa hoje que está sofrendo de uma enfermidade ou um luto, né, perda aí por causa da enfermidade, né, o que esse texto pode dizer, né, a uma pessoa nessa circunstância? Você provavelmente vai extrair alguma coisa para aquilo, né? Aliás, nessas horas você pode talvez até perceber que quase que o texto, quase que o texto é secundário nessa questão. Você pode ler qualquer texto da Bíblia para consolar alguma pessoa no momento de dificuldade, né? Porque você está sendo governado, você está sendo motivado a trazer um consolo para a pessoa, tá? Então veja como que a recepção, né, do texto é significativo na maneira como o texto vai ser lido ou vai ser entendido, tá? Isso a gente faz muito com pregação, né, o estudo temático, né? O que a Bíblia diz sobre educação de filhos, por exemplo. Aí a gente pega ali textos aqui e ali, né? E na verdade o nosso tema dominante, a gente já define qual que é o tema que a gente quer falar, né? A gente vai atrás dos textos que vão dizer para a gente aquilo, tá? Bom, na verdade, o que a exegese vai fazer para a gente? Vai nos ensinar algumas perguntas, né? Talvez algumas perguntas que a gente não está habituado a fazer, tá? Então, ela vai nos ensinar algumas perguntas de contexto, né? Que às vezes a gente não se preocupa, né?
contexto histórico, né? Contexto literário, né? Ou seja, algumas perguntas de fundo, né? A gente já viu um pouco isso na introdução ao Novo Testamento, tá? Como a gente começou a ver algumas perguntas, né, sobre o autor, onde que ele estava, né, que situação que ele estava, por que que ele escreveu isso, se ele escreveu isso, quais que são as características daquela comunidade, né, e vimos também como que algumas coisas é difícil a gente definir de maneira tão precisa, né? O autor estava nesse lugar, nessas circunstâncias, quando ele escreveu para aquela comunidade, naquele lugar, nessas circunstâncias. Quer dizer, nem sempre a gente consegue uma certeza desses fatores. Mas o que nos mostra também que, mesmo se a gente não tem esses elementos contextuais definidos, não significa que o texto se tornou obscuro. Nós não podemos entender esse texto porque a gente não sabe o contexto do autor ou de quem eram os leitores e tudo mais, né? Então, esse contexto ele vai nos auxiliar a entender o texto, tá? Então, não sei se vocês vão lembrar, nós vimos lá Efésios, mas para citar aqui um caso, Efésios, aquela discussão sobre se Paulo foi o autor, se ele foi o autor, como que ele se refere a essa comunidade como alguém que parece que era um pessoal que ele não tinha um grande conhecimento, tal. Quer dizer, todas essas questões históricas de contexto, né, que levando. E aqui explicando mais uma vez por que eu começo com as questões textuais, né? Porque se a gente faz toda essa análise de contexto e depois traz toda essa informação para o texto, né? Às vezes o texto não está tão... o autor nem está tão assim ciente de todos esses fatores como nós estamos hoje, né? Tá? E há questões de conteúdo. Tá? Então a gente passa a fazer perguntas, tá? A gente passa a fazer perguntas que normalmente a gente não se preocuparia, né? Especialmente se a gente está lidando com texto, uma tradução. Mas como a gente está lidando com texto original, a gente acaba fazendo algumas perguntas que né, são importantes para se fazer, pelo menos em determinados momentos, né? Que é a crítica textual, a informação lexical, quer dizer, a informação das palavras, o que essas palavras significam, né? Como que o autor usa essas palavras, né? As informações gramaticais, né? Uma exegese gramático-histórica, né? Que é vamos dizer, uma contribuição aí do século XVI, né? No movimento da Reforma, né? A nossa exegese, uma exegese gramático-histórica, leva em conta o fato de que as palavras, as sentenças, o sentido gramatical, né, é importante, né? Então a gente precisa entender, né, aspectos assim gramaticais do texto e para a gente poder entender o texto, né? E na verdade isso aí é uma reação, talvez, como eu falei, não sei se vocês viram isso em História da Hermenêutica, mas talvez isso seja uma reação, né? Ou é de fato, né? Pelo menos no século XVI isso foi, né? Uma reação a uma interpretação alegórica, né? Que é que as palavras elas simplesmente evocam sentidos, mas sentidos que são mais espirituais, num sentido né, que apontam para uma outra realidade, tá? E, naturalmente, aspectos de contexto histórico-cultural que também tem a ver com o conteúdo. Tá? Então, pensa na exegese como essa arte de fazer perguntas. Você vai fazer perguntas ao texto. Tá? Algumas perguntas você não vai ter uma resposta definitiva. Né? E talvez aí uma outra razão para a gente se debruçar bastante no texto, porque o texto é
é o elemento mais objetivo que você tem diante de você. É o texto. Tá? Muito do que a gente vai precisar ter no contexto histórico, né, vai depender de uma série de reconstruções ou de informações que estão fora do texto, né? Que a gente fala sobre, a gente viu isso um pouco na introdução do Novo Testamento, são as evidências internas, evidências externas, né? Evidências internas são aqueles que o próprio texto indica, né? Por exemplo, quem é o seu autor, quem é os seus leitores e assim por diante, qual que é a situação. Mas tem muita coisa que o texto não fornece para a gente. A gente precisa buscar isso ou em outros textos bíblicos, né, daquele autor, ou mesmo de outros autores da Bíblia, ou a gente precisa recorrer a obras externas à Bíblia. Tá? Então, isso depende muitas vezes de reconstruções, né, históricas. Né? Só que o que você tem de mais objetivo é o texto que está diante de você. Né? Por isso que a gente precisa aprender a lidar, né, desenvolver essa arte de ler o texto. Tá? Então, essas são algumas perguntas que se faz, né, o conjunto aí o conjunto de métodos, né, é descrito nesse conjunto, é descrito por essas várias críticas. Críticas, quando a gente está falando de crítica, aqui nós estamos falando naturalmente de análises, tá? Tipos de análise, né? Então você tem a crítica textual, crítica linguística, literária, crítica das formas, crítica histórica, crítica redacional, crítica das tradições, crítica canônica. Nós não vamos ver todas essas críticas naturalmente, né? Algumas dessas críticas são críticas mais tipicamente do método histórico-crítico. Tá? Mas a gente pode olhar isso como tipos de análises, né? Ou perguntas que a gente faz ao texto, tá? E que vão nos ajudar a entender o texto. Né? Então, o que a crítica textual quer responder? Quais as palavras que estavam no texto original? Né? Então, a gente sabe que você tem uma coletânea hoje de manuscritos, né, que foram encontrados ao longo dos anos, né? E quando você tem, né, manuscritos que divergem divergem, a cópia diverge, né? Então, você tem que fazer essa pergunta, mas, espera aí, qual que é o original? Né? Então, a crítica textual vai cuidar disso. A crítica linguística, né, o que as palavras e frases significam, talvez pudesse ser usada a expressão aí, crítica gramatical, né? Hoje a gente fala muito da análise gramático-sintática, né? E a crítica literária. Na verdade, essa crítica literária, nós temos duas maneiras de entender isso, tá? A crítica literária clássica, digamos assim, antiga, né, do método histórico crítico, ela vai perguntar sobre as circunstâncias da literatura, o autor, data, lugar, ouvintes, fontes, propósito, tá? Então, são aquelas análises que a gente chamaria de análises diacrônicas, né? Hoje, existe alguns às vezes chamam de nova crítica literária, né? Ou simplesmente análise literária da Bíblia, né? Ou a Bíblia como literatura, enfim, que é uma abordagem que ela está mais voltada ao texto propriamente, à estrutura, à organização, aos aspectos mais narrativos do texto,
ou da narratividade do texto, e menos a ver com esses aspectos de autor, data e lugar e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, outra vez, voltando ao que nós fizemos no Novo Testamento, né? Se você for ver, toda análise que a gente faz na introdução do Novo Testamento, do Antigo Testamento, é um pouco dessa crítica literária. É você tentar encontrar a circunstância que aquele texto bíblico, aquele livro bíblico, foi escrito. Quem foi seu autor, em que época que aconteceu isso, qual foi o lugar, né? Ele usou alguma uma fonte, né? e literária, ou enfim, né? outras fontes, né? E qual que era o propósito, né? Então, aquilo que a gente fez, né, na introdução do Novo Testamento, que acho que vocês fizeram também no Antigo, é um pouco dessa crítica literária, tá? Então, só fazendo essa distinção que hoje, quando se fala muito dessa análise literária, né, ela não se preocupa tanto com esses elementos, tá? E você tem a crítica das formas, né? Qual que é o gênero literário, oral ou escrito de cada parte, né? A gente viu isso também, quer dizer, uma epístola, né? Você tem um gênero literário, né? O que fez surgir esse gênero? Usa-se essa expressão alemã Sitzenleben, né? Que é a situação de vida, ou contexto vivencial, né? Situação vivencial, quer dizer, em que ele não se preocupa tanto com o aspecto histórico, onde que o autor estava nessa, né, quando escreveu isso, em que época que foi isso, tal. Esse Sitzenleben, ele se preocupa na ocasião, né, de maneira mais geral, né? Por que o autor, qual que é a ocasião de uma epístola, né, por exemplo? A crítica histórica, qual que é o contexto histórico que gerou essa obra literária, tá? Crítica redacional, como e para que finalidade a obra literária foi compilada, né? Qual a função teológica pretendida pelo texto, né? Crítica das tradições, quais são os estágios através dos quais a peça literária passou e se desenvolveu, né? Isso também é forte na análise histórico-crítica, tá? E a crítica canônica, que é uma crítica mais recente aí dos últimos, talvez, 40 anos, né? Que é uma volta ao texto, como a gente está falando, né? Uma volta a focar mais no texto, na sua obra final, né? Do que nos seus estágios anteriores, tá? Então, qual que é a função que a forma final da literatura canônica teve dentro da comunidade religiosa? Isso tem às vezes uma importância maior em alguns livros mais do que outros, né? Por exemplo, Evangelhos, essa crítica canônica é muito interessante de fazer, né? Especialmente quando você tem texto comparativo, né? Textos paralelos, né? No Antigo Testamento você tem lá Samuel e Reis e Crônicas, né? Você vê que os autores, eles escrevem, eles narram alguns dos mesmos acontecimentos, mas às vezes de maneira diferente, né? Então essa crítica canônica é significativa também. O livro de Salmos é muito interessante essa crítica canônica, né? Bom, então aqui você tem algumas perguntas, tá? Objetivas que esses métodos ou esses tipos de análises fazem ao texto, tá? Então imagina que você vai obter ao longo aí, né, do estudo, você vai conseguir trabalhar com essas perguntas, né, tá? Mas isso pressupõe também que você precisa fazer um conjunto de perguntas para o texto antes de você dizer o que eu vou falar para o meu povo lá na igreja, né? Ou o que esse texto está dizendo, tá? Então,
a exegese, ela pressupõe que o que o texto está dizendo, tá, depende da gente responder algumas dessas perguntas. O que essas palavras significam? Né? O que essa sentença significa? O que esse autor quer dizer? Né? Ou por que esse autor está usando essa linguagem ou aquela linguagem? Tá? Então, o que o texto significa, né, é o conjunto de respostas a muitas dessas perguntas. Né? Como eu disse, você nem sempre vai precisar fazer todas essas perguntas. Na verdade, essas perguntas são só o resumo aí do método. Você não vai fazer todas essas perguntas toda vez. Né? Porque há textos que, por exemplo, questão textual não é tão relevante, né? Tão significativa. Né? Há outros textos que talvez a questão histórica é uma questão mais chave, né, para você se perguntar. Né? Tem alguns que entendem isso, o autor era fulano de tal, outros acham que o autor é fulano de tal, e assim por diante. Né? Então, quer dizer, e novamente, né, quer dizer, qual que é a importância da gente responder todas essas perguntas para entender o texto. Né? Algumas dessas perguntas a gente deixa meio ao fundo. Né? O que eu quero dizer com isso? Não são perguntas que vão ser decisivas no seu entendimento do texto, mas há perguntas que são importantes no seu entendimento do texto. Tá? Só ver um negócio aqui, que eu estou lembrando aqui. Eu pus aqui na plataforma, na webgrafia aqui, um texto do Karl Bosman, que é Missões e a Sintaxe Grega, em Mateus 28, 19. Tá? Então, é a partir, por exemplo, esse texto é bastante interessante de ler, eu não sei se eu vou abordar ele propriamente, mas eu deixo aí como referência, de repente a gente pode até abordar mais especificamente. Mas é o texto lá da Grande Comissão. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os batizando, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, né? E estarei convosco até a consumação. Você já deve ter ouvido que muita gente dizendo, eu costumo dizer o seguinte, se você ouvir um missionário pregar esse sermão, ele vai dar o ênfase no id, pregai. Se você ouvir um pastor pregar sobre isso aí, talvez você já tenha ouvido, você vai ver alguém dizendo assim, não, mas o id aqui, ele é um particípio, lá no grego, particípio no grego seria como nosso gerúndio, indo, pregai, né, ou fazei discípulos. A ênfase é no fazer discípulos. Você não precisa ir, você tem que fazer. A ênfase do texto é no imperativo, fazei discípulos e tudo mais, né? Eu costumo dizer que pastor gosta dessa interpretação porque ele não precisa mandar missionário para lugar nenhum, né? Ele tem o povo dele fazendo um discípulo aqui na igreja, tá? E esse autor, professor Bosman, ele discute a questão gramatical. Né? É uma interpretação, aliás, né, é um excelente exemplo de uma interpretação histórico-gramatical. Né? Quer dizer, a força da gramática e da importância de a gente entender a gramática, né, para responder essa pergunta. Tá? Aliás, uma rápida leitura no capítulo 28 de Mateus, você vai perceber que esse id aparece umas 2, 3 vezes no capítulo 28. Né? Essa é a última vez que ele aparece. E no particípio também. Né? Enfim,
né, é importante você entender, né, aspectos assim, né, do texto, para você entender o que o texto diz, né? O método pressupõe isso. Tá? Como eu falei, são novas habilidades que a gente tem que desenvolver, novas perguntas que a gente tem que fazer para o texto. Antes de fazer a pergunta, né, o que o texto está dizendo, o que eu posso dizer para aquela família que está passando por essa situação. Quer dizer, né, a gente tem que fazer esse conjunto de perguntas. É verdade, com a vivência, você vai obtendo, né, vamos dizer assim, um conhecimento enciclopédico. Né? Você vai obtendo conhecimento de, de textos ou livros bíblicos ou até mesmo do cenário bíblico em geral, né? E você não vai ter que objetivamente fazer cada uma dessas perguntas cada vez. Mas uma maneira também de incentivá-los é o seguinte: quanto mais perguntas você faz ao texto, mais você vai extrair. Né? Então, quanto mais você aprofunda, mais você vai tirar do texto. Então, é uma questão também de uma escolha, uma opção. Né? Se você quer simplesmente tratar o texto mais intuitivamente, digamos assim, o texto, né, o lugar comum, né, a interpretação comum que se dá ao texto, né? Ou se você quer se aprofundar um pouco mais e perceber se tem alguma coisa no texto, né, que normalmente não é percebida, não é reparada, né, e que deve ser tratado. Né? Então, essas são algumas perguntas aí que a gente faz. Lembrando o seguinte também, eu não coloquei essa definição, mas o que é um método? Né? A palavra método vem de met, que é a palavra grega, né? Met-hodos. Né? E o que é o met-hodos? Met, que é uma preposição com, né? E hodos, de onde vem a palavra rodovia, né? Rodoviária, enfim, hodos é caminho no grego. Né? Então, o que é um met-hodos? Né? Método. O termo método vem dessa palavra met-hodos, que é basicamente ter um caminho, ou com um caminho. Né? O método é um caminho que vai nos dar. Né? A gente pensa método um negócio abstrato, teórico e tal. Método é o caminho, né, para a nossa leitura. Né? Se eu jogar um texto para você e disser o que esse texto diz, provavelmente você vai responder a partir da, digamos assim, visão mais intuitiva. Ou talvez a partir da sua experiência. Aquele texto, numa determinada ocasião na sua vida, aquele texto foi muito significativo porque ele falou isso ou aquilo. Tá? Então, com a nossa experiência com o texto. Tá? Se eu não te dou nenhum caminho, nenhum referencial, você vai ler o texto a partir desse aspecto mais intuitivo. Certo? Você vai... o que esse texto está falando para mim? Né? Ou o que Deus está falando para mim nesse texto? Tá? Mas se eu te der um caminho, né? Ou vamos dizer, um olhar, às vezes a exegese é interpretado também como uma lente, quer dizer, se eu te der uma lente para dizer o que esse texto está dizendo a respeito da pessoa de Jesus Cristo, aí eu já te dei alguns elementos para você ler o texto. Você vai ler o texto com essa pergunta. Né? O que esse texto está dizendo a respeito da pessoa de Jesus Cristo? Ou o que o autor quer dizer com essa palavra, esse termo? Tá?
Então, eu estou te dando um direcionamento, eu estou te dando um caminho, tá? Para você entender esse texto aí. Então, a metodologia exegética, né? Ela vai te dar esses caminhos, ou essas perguntas, né? Ou essas ferramentas, eu usei várias metáforas aqui, né? Para você mais ou menos assimilar ou compreender o que nós vamos fazer, né? Como eu falei, a gente vai ter que desenvolver algumas habilidades novas, tá? E essas habilidades vão ser, né, as habilidades de você fazer perguntas, aquelas perguntas que a gente não está acostumado a fazer o texto. Nós vamos ter que aprender a fazer essas perguntas e buscar as respostas, né? Então, esses são alguns aspectos aí. Então, na próxima aula, eu vou trabalhar aspectos aí dessa delimitação, segmentação e estruturação, que são alguns elementos que eu julgo elementos básicos aí, né, de leitura, tá? Elementos aí que são, que eu chamo, né, das habilidades básicas da leitura, que vão nos auxiliar a ler o texto de qualquer forma. Se você está lendo o texto de uma maneira mais técnica para produzir uma exegese, né, ou um estudo, ou se você está lendo o texto para a sua edificação pessoal, quer dizer, eu acho que um ponto básico elementar é a gente desenvolver habilidades de leituras, ou como eu chamo, estratégias de leitura, quer dizer, como ler um texto, né? Como ler um texto bíblico nesse caso, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre isso e algumas alguns conceitos aí que a gente vai desenvolver. Eu teria alguma outra coisa que, na verdade, eu gostaria ainda de falar, e eu só não sei. A nossa aula vai até às 9 ou 9h10? 9h10, professor. 9h10? Acho que dá tempo de eu entrar numa questão aqui, então. Se o senhor me permite, posso fazer uma pergunta antes? Sim, com certeza. Tá. A gente vai pegar, por exemplo, um texto bíblico e caminhar com ele em todos esses passos, dentro de todos os métodos. Quando o senhor mostrou para a gente lá o pé do texto, e se não, teria como a gente fazer isso para lá no final a gente conseguir entregar uma exegese? Não sei se isso facilitaria, não sei. Sim. Vamos fazer o seguinte, porque assim, na verdade, nessa disciplina, eu não peço uma exegese, né? Uhum. Mesmo porque vocês vão fazer, pelo menos, acho que 6 exegeses aí, né? No terceiro e quarto ano. Então, nós vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios exegéticos, como eu chamei aí. Agora, o que a gente poderia fazer, talvez, selecionar alguns textos, né, e dar a opção para vocês trabalharem alguns desses textos e aí a gente ir aplicando, porque, na verdade, assim, algumas aulas vão ser bem conceituais, outras eu vou, naturalmente, aplicar os conceitos, né? Por exemplo, na próxima aula, quando eu falar sobre os conceitos de delimitação e tudo mais, eu já vou mostrar isso no texto, tá? Deixa eu pensar, o que eu podia fazer, uma seleção aí de talvez uma meia dúzia de textos,
pensando os gêneros diferentes, né? Texto narrativo, poético, evangelho, epístola, e deixar vocês selecionarem um texto seria um jeito também, né? Vocês selecionarem um texto e a gente aplicar isso, né? Aquele Seria texto. viável um único texto dentro de todos os passos? Porque aí fica para gente, pelo menos para mim, aí a turma pode se manifestar. Eu acho que ficaria muito mais claro para a gente, para mim entender, para entender como é que funciona dentro desse, seja narrativo, seja poético, como é que eu vou fazer num texto único do início ao fim. Tá. Mas pelo que eu entendi, professor, o senhor tinha falado que ia escolher 6, para nós, desses 6, escolhermos um, é isso ou não? Isso. E aí a gente poderia, porque assim, acho que o que o Guilherme está sugerindo é que se fosse um texto e todos os nossos abordagens aí, a gente exemplificaria nesse texto único, tá? Bom, uma vantagem disso é que talvez isso seja mais esclarecedor e tudo mais. Talvez a desvantagem é que, por exemplo, como há certas questões que num texto narrativo funciona melhor, vamos dizer, né? São questões que a gente se preocupa com textos narrativos que a gente não se preocuparia com texto poético, por exemplo, né? Então, a vantagem de ter outros textos é porque a gente poderia tentar aplicar. Deixa eu dar uma pensada sobre isso e, de repente, até semana que vem eu tenho uma posição de como que a gente poderia fazer isso, de melhor exemplificar um texto, né? Melhor exemplificar, quer dizer, se a gente trabalha com vários gêneros, né? Ou se a gente trabalha com um só, né? E vai, digamos assim, indo passo a passo, né? Cada uma dessas questões. Enfim, ou de repente pegar um texto do antigo, um texto do novo, né? Vamos pensar alguma coisa aqui. Mas eu acho que seria o caso. Quer dizer, a ideia do exercício exegético é justamente a gente tentar aplicar os conceitos num texto, né? Como eu não defini ainda os textos para esses exercícios exegéticos, eu posso fazer justamente estabelecer algumas atividades que possam ser aplicadas a vários textos, ou então selecionar dois textos, né, para a gente fazer aquela atividade naquele texto, tá? Então, deixa eu dar uma pensada como que a gente, né, colocaria isso. Mas, assim, eu não vou exigir uma exegese, como já falei, né? Mas esses exercícios exegéticos seriam alguns passos numa exegese, a gente só não vai compor isso num trabalho exegético como um todo, tá? Então, deixa eu dar uma pensada como que a gente vai elaborar isso aí, mas seria interessante justamente, né, que na verdade a minha intenção é isso, né, sempre aplicar esses conceitos aí, né, dentro do que a gente está discutindo aí. Deixa eu... Obrigado por considerar, pastor. Oi? Obrigado por considerar. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui para vocês uma outra questão que é possível que eu não vou conseguir fechar tudo isso aqui agora, mas a gente retorna a isso. E, outra vez, é uma tentativa de sintetizar um pouco aquilo que a gente está abordando, né? E aquilo que
que envolve toda a metodologia exegética, né? Tá aparecendo para vocês aí um PowerPoint? Assim, professor. Tá. Então, a Bíblia é um modelo linguístico, tá? Então, pensa no seguinte, né? Então, eu falei das 4 metáforas, eu vou mostrar até os termos mais técnicos aqui. Mas pensa na seguinte questão. Toda comunicação envolve o quê? Um mensageiro, a mensagem e o ouvinte, tá? Então, imagine o seguinte. Você tem o mensageiro, que seria o autor, o escritor, a mensagem, o texto propriamente que ele produziu, tá? E o ouvinte ou o leitor, né? E esse ouvinte ou leitor tem dois sentidos. Às vezes se fala do ouvinte intencionado ou implícito, né? Que seria aquele ouvinte primeiro, tá? Do autor. E você tem o ouvinte hoje, o leitor hoje, tá? A gente vai aprofundar. Mas tenta entender esse eixo de comunicação, né? E a exegese ela vai trabalhar nesse eixo, tá? Então, alguns dos métodos, ou vamos falar, algumas das perguntas que a gente faz no texto são relativas ao ambiente do autor. Quem foi o autor, em que época que ele viveu, quais que eram as questões importantes naquela época e assim por diante. Outras perguntas que a gente faz são perguntas do texto propriamente, né? A sua linguagem, o seu significado no original, né? A sua forma literária e assim por diante. E outras perguntas que a gente faz é a respeito do ouvinte ou do leitor, dos primeiros, né? E às vezes também dos atuais, né? A grande pergunta, né, como eu já falei, é onde que está o significado da comunicação? No autor, no escritor, na mensagem ou no texto, ou no ouvinte? Né? Então, se a gente vai entender que o significado original do texto está no autor, então nós vamos nos debruçar sobre esse autor, sobre esse mundo do autor, né? Ainda que a gente não possa identificar o autor histórico, fulano de tal escreveu isso aqui, né? Mas a gente vai se debruçar sobre esse ambiente do autor, né? E a intenção do autor, por que o autor escreveu isso? Se a gente vai entender que, não, é impossível a gente chegar no autor, porque alguns textos bíblicos são anônimos e a gente tem aí o suposto autor, mas a gente não consegue chegar precisamente no autor, né? E muito menos na intenção dele, por que ele escreveu. Se existe um autor e se existe uma intenção, isso está no texto, né? O texto deixa, né, às vezes explícito, às vezes não tão explícito, mas deixa a intenção do autor, né? A gente vai conseguir isso no texto. Ou então no ouvinte, no leitor. Então, os diferentes métodos, e aqui são os termos técnicos que eu já falei, que eu tento reduzir com aquelas 4 metáforas, né? Que é a análise diacrônica, né? Análise sincrônica, análise anacrônica, a cada momento do tempo, é a análise acrônica, que não se preocupa com aspectos do tempo, aspectos conceituais, né? Deixa eu ilustrar isso de maneira gráfica, né? Então, pensa, basicamente, você tem um texto, tá? E a análise diacrônica, ela vai se concentrar nesses processos do texto antes de se tornar texto, na tradição oral, né? Se aquele texto existiu oralmente, foi transmitido e tal. As tradições literárias, né? E tal. As fontes, se o autor usou alguma fonte, se não usou, se depois que o autor escreveu houve algum processo de redação e tal. Então, todo esse processo até o texto chegar na forma como nós encontramos hoje. Então, isso seriam os métodos, né? E, então, a crítica, o método histórico-crítico, em geral, se concentra muito nessa análise diacrônica, tá? Mas algumas dessas
perguntas, né, que se faz ao texto, tá? A gente utiliza também para a compreensão do texto. Talvez a gente não dê demasiada importância a esses aspectos, tá? No método histórico-gramatical. O método histórico-gramatical quer conhecer um pouco dessa história, mas ele dá mais atenção ao texto, né? Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva, o texto é uma composição de diversas tradições, fontes, redações, edições, cópias e assim por diante, tá? Então, imagine que o método diacrônico ele vai se concentrar nesse mundo aí do autor, na verdade, do texto, antes de chegar a essa forma final que está para nós aí. Tá? A análise sincrônica, ela se preocupa não com o processo, mas com o texto final, a forma final. Tá? Busca identificar as unidades, estruturas literárias, formas poéticas, relacionamento das unidades entre si, e aceita o texto como se encontra. Então, hoje, quando a gente fala de análise literária da Bíblia, é uma análise fortemente sincrônica, no sentido de que ela está interessada nesse texto como obra final, né? Então, quais são as perguntas dessa análise sincrônica? É a forma, a organização do texto, né? Aspectos da poesia, da retórica, da estrutura e tudo mais. Ainda que muitas vezes, né, vai se fazer alguma análise comparativa com o contexto, não há dúvida. Por exemplo, na questão da retórica, né? Por que o autor usou essa retórica e tudo mais? Às vezes a gente vai descobrir isso, por exemplo, quando fala do Novo Testamento, a gente vai descobrir isso lá na retórica greco-romana ou na retórica judaica e assim por diante, né? Então, imagine, né? A partir do texto final, você vai identificar as várias estruturas, unidades e assim por diante. Então, a análise sincrônica, digamos assim, foca no texto propriamente, né? Aí você tem a análise acrônica, porque ela não se preocupa com a questão temporal, né? Parece até uma forma de análise sincrônica, mas ela analisa a estrutura conceitual no texto, né? Então, essa análise que às vezes a gente chama de análise, né, teológica, porque ela não está tão preocupada com aspectos assim históricos, mas com aspectos conceituais, a estrutura das ideias, tá? Aí você tem a leitura anacrônica, que busca um sentido em todos os momentos do tempo, né? Valoriza a contextualização, ou seja, como que esse texto foi recebido, né? É a partir da recepção do texto, não só dos primeiros autores, mas também dos primeiros leitores, mas também dos leitores subsequentes, né? E, digamos assim, seria a leitura a partir do ouvinte, tá? Professor, Então, sim. A análise semiótica do texto entra em qual análise? Diacrônica ou sincrônica? Eu acho que mais na acrônica. Ela é um tipo de análise sincrônica, tá? Porque ela foca mais no texto, mas eu acho que ela é acrônica no sentido de que ela está olhando para as estruturas conceituais do texto. Ela vai identificar, digamos assim, a sociedade, né, por trás do texto, não pelo aspecto mais diacrônico, histórico, mas pela estrutura das ideias que estão no texto, tá? Então, acho que ela está mais dentro da perspectiva acrônica. Como eu disse, a crônica e a sincrônica, elas são muito próximas, muito semelhantes, tá? Então, assim, não sei se isso ajuda, assim, a visualizar um pouco todo esse conjunto de abordagens que a gente vai ver, né, no método exegético. Elas se agrupam nisso. Em outras palavras, algumas vezes a pergunta que você vai fazer
é sobre o texto. O que essa palavra significa no original? Né? Por que o autor usou esse verbo? Ou por que ele usou essa forma verbal? Tá? Algumas vezes a sua pergunta vai ser, mas onde que o autor estava? Né? Qual que era a intenção do autor? Né? Algumas vezes a sua pergunta vai ser, quem que eram os ouvintes, os leitores, né? Por exemplo, dessa epístola, ou quem que eram os ouvintes desse oráculo profético e tudo mais, né? Você vai fazer perguntas sobre o ouvinte, né? Então, a exegese, você vai, na verdade, caminhar nesses vários campos, né? Eu digo o seguinte, a primeira entrada no texto, né, na minha opinião, deve ser a entrada sincrônica, como eu já disse. É você começar com o texto, tá? Então, e justamente por isso que eu vou bater um pouco nessa questão aí de você desenvolver essa habilidade de leitura aí do texto, né? Justamente para a gente enfatizar aí esse aspecto aí. Gente, deixa eu só conferir aí quem que está com a gente aí. Abel, tá aí? Dá um oi aí, porque eu não vou... Ele tá, professor, não sei se ele tá com o microfone. Saúde. Tá, Anderson, tá aí? O Cleverson. André tá aqui. André, tô vendo aqui. Cleverson. Presente. Tá aqui. O Daniel. Tô aqui, professor. Tá. Danilo tá aí. Tô vendo aqui. Presente. O Davi, o David. O Eduardo. Presente, professor. Erasmo. Felipe. Presente. Aqui. Professor, o Guilherme. Douglas comentou no chat, tá? O Davi, perdão. Fala, o que é? Davi tá aí? O Guilherme Cardoso está aí e o outro Guilherme Oliveira está aí. Presente. Hudson está aí. Presente. Tá aí. O Jader Presente, está professor. aqui. O Jefferson está aqui. Josemar. Lucas Presente. Cruz. Tá. E Lucas Temperley. Tava aí, não? Lucas Ele mandou Temperley. aqui no chat, professor, que ele tá presente. Ele Tá, e o ok. Abel, o David e o Paulo mandaram no chat aqui que estão presentes. Tá. Abel e... Tá. Luiz Carlos tá aí. Presente, Mateus- professor. Matheus estava aqui. Matheus... Estou aqui, professor. Tá, Matheus Almeida. Presente, professor. Olha. Misael estava aí. Tá aí, Misael, tô vendo. Não, Presente. antes do Misael tinha o Miguel. Tá aqui. Miguel não tá aqui. Nicolas... Presente, professor. Paulo estava aí, né? Alguém falou. Paulo, Renato. Presente. Rogério. Presente. professor. Tá. O Thierry. Presente, professor.
João Marcos. Espera aí, tem alguém? Deixa eu ver se é nessa turma que eu precisava acrescentar alguém aqui. Tem alguém que eu não chamei o nome? Gerson, professor. Isso, Gerson, foi esse nome, tá bom. Bom, gente, bom, eu não tenho aqui, então, deixa eu ver. Anderson, Erasmo, Miguel. Não pediu, professor? Oi. O Anderson pediu para avisar que ele está trabalhando, tá? Por isso ele não estava presente na aula. Tá. E... Tá bom. O Miguel estava aí? Não. Ele estava, até agora. Ah. Então tá ok. Gente, então tá bom. Semana que vem a gente volta e eu vou dar uma pensada lá como que a gente vai colocar em prática essa questão aí. E então tá bom, acho que já está na hora de vocês começarem outra aula, eu também. Então, não, temos uns 10 minutos aí, não? Então tá. Tá bom, gente. E o Jeff, se puder depois passar para mim o link da gravação, aí eu vou postar lá para vocês lá lá na plataforma. Tá ok? Um abraço aí a todos, até semana que vem. Valeu, professor. Um abraço, professor. Até mais.